Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao nobre vereador Lauro Paladini que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome em toda a terra. Sobre os próprios céus se eleva a vossa majestade. Na boca das crianças e dos pequeninos, colocai a nossa fortaleza contra os vossos inimigos, para reduzir ao silêncio inimigos e rebeldes. Quando contemplo aos céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que vos fixastes, que é o homem, para vos lembrardes dele, o filho do homem, para dele cuidardes? Contudo, pouco lhe falta, para que seja um ser divino, de glória e de honra o coroastes. Deste-lhes domínio sobre as obras das vossas mãos, tudo submetestes debaixo dos seus pés. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador, Dr. João Martellini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Desligou sozinho. Nem mexeu, né? Você tinha posto isso aí tudo? Eu nem toquei nele. Achei que Está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Convido a senhora secretária a proceder com a leitura do expediente. Projeto de Lei 58 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Data da entrada, 7/10/2015, autoria Poder Executivo. O projeto que acaba de ser lido pela senhora secretária foi despachado para as comissões permanentes da Casa exalarem seus pareceres. Requerimentos. Requerimento 254 de 2015. Considerando que, através do requerimento 233 de 2015, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 15/9/2015, foi solicitada ao Poder Executivo informações sobre o motivo da cobrança da substituição dos hidrômetros aos usuários, decorrente do desgaste normal de seus mecanismos, uma vez que a Resolução número 50
de 28 de fevereiro de 2014, da Ares PCJ, estabelece que a substituição será executada pelo SAMAI sempre que necessário, sem ônus para o usuário. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, o Poder Executivo, através do SAMAI, relatou a difícil situação econômica do país, o diminuto prazo imposto para se adequar às resoluções da agência reguladora, o princípio da prudência contábil, todavia, não respondeu o questionamento efetuado no requerimento. Requeremos, ouvido o plenário e reiterando solicitação anterior, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com o SAMAI, informe a esta Casa de Leis o motivo da cobrança na substituição dos hidrômetros dos usuários, decorrente do desgaste normal de seus mecanismos, uma vez que a resolução número 50, de 28 de fevereiro de 2014, da Ares PCJ, estabelece que a substituição será executada pelo SAMAI sempre que necessário, sem ônus para o usuário. 9 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio César, Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 254 de 2015. A votação está aberta para o requerimento 254 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 254 de 2015. Requerimento 255 de 2015. Considerando que, através do requerimento número 31 de 2015, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 23 de 2 de 2015, foi solicitado à Diretoria Regional dos Correios a disponibilização dos serviços de distribuição de correspondências para o bairro Xangri-Lá. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Gerência Operacional de Distribuição informou que o bairro Xangri-Lá não atende à portaria número 567 de 2011 do Ministério das Comunicações, uma vez que os imóveis não apresentam numeração de forma ordenada, individualizada, e os imóveis não dispõem de caixa receptora de correspondência localizada na entrada, impossibilitando assim a distribuição de correspondência e que, após regularização do bairro, iniciaremos estudos técnicos para levantar a necessidade dos recursos operacionais necessários para a implantação do serviço. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida regularização na numeração dos imóveis do bairro Xangri-Lá, a fim de que o bairro possa contar com o serviço de distribuição de correspondências. 9 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 255 de 2015. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Adriano Alonque. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, gostaria de parabenizar os autores do projeto em nome do Dr. João e gostaria de pedir autorização de assinar em conjunto. Continua em discussão o requerimento 255 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 255 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 255 de 2015. Requerimento 256 de 2015. Considerando que, no último verão, nosso município sofreu com um número excessivo de casos de dengue.
considerando que o melhor combate à doença é através da informação e também da prevenção, com visita dos agentes aos locais com risco de proliferação do mosquito. Considerando que, segundo informações, existe um imóvel na Rua Narbal Fontes que pode servir de criadouro do mosquito transmissor da dengue. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie a notificação do proprietário do imóvel localizado na Rua Narbal Fontes, número 160, a fim de que providencie a limpeza do mesmo, bem como também que a Secretaria Municipal de Saúde realize uma inspeção no local, uma vez que, segundo informações, o mesmo pode servir de criadouro do mosquito transmissor da dengue. 9 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 256 de 2015. Está aberta a votação do requerimento 256 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 256 de 2015. Requerimento 257 de 2015. Considerando que, através da concorrência pública número 01 de 2007, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, contratou a empresa Freitas Guimarães Projeto e Construção Limitada para a construção de 5 estações de tratamento de esgoto sanitário. Considerando que a obra, com valor inicial de R$ 9.364.616, começou em 14 de janeiro de 2008, com prazo previsto para o término em 1 de 2 de 2012. Considerando que, segundo os dados do Portal do Cidadão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no mês de julho deste ano, o SAMAI rescindiu o contrato da obra em questão, pagando R$ 50.814,13 à empresa contratada como indenização da rescisão contratual. Considerando que, através da tomada de preços 1 de 2014, que deu origem ao contrato 4 de 2015, o SAMAI contratou a empresa Maria Santa Locação e Obras Limitadas, EPP, para execução das obras complementares da ET Bertola, sendo uma elevatória de esgoto, linha de recalque, conduto forçado e redes coletoras de esgoto. Considerando que, pela similaridade dos serviços rescindidos e contratado, provavelmente a empresa Maria Santa Locação e Obras Limitadas, EPP, está realizando serviços que antes eram efetuados pela empresa Freitas Guimarães Projeto de Construção Limitada. Considerando que o SAMAI atravessa uma grave crise financeira nesses últimos meses e teve de arcar com R$ 50.814,13 numa rescisão de contrato. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito para que, após contato com o SAMAI, informe esta Casa de Leis o que segue. Por que o SAMAI rescindiu o contrato com a empresa Freitas Guimarães Projeto e Construção Limitada? Encaminhar cópia do termo de rescisão. Por que o SAMAI teve que indenizar a empresa em R$ 50.814,13 pela rescisão de contrato? O SAMAI contratou a empresa Maria Santa Locação e Obras Limitadas, EPP, para realizar os serviços que antes eram efetuados
pela empresa Freitas Guimarães Projeto e Construção Limitada? Caso a resposta seja negativa, informe o motivo da contratação. Encaminhar a cópia do contrato 4 de 2015. 9 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 257 de 2015. Votação aberta para o requerimento 257 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 257 de 2015. Requerimento 258 de 2015. Considerando que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, atravessa uma grave crise financeira. Considerando que uma das razões dessa crise foi o aumento das contas de energia elétrica da autarquia. Considerando que, segundo dados do Portal do Cidadão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no mês de abril deste ano, o SAMAI contratou a empresa Marcelo Herrera Esteban ME para prestação de serviços de análise técnica e ajuste dos valores contratados de energia elétrica, visando a redução de gastos e perdas em cada unidade de consumo dos poços artesianos de propriedade do SAMAI pela quantia de R$ 14.500, pagas em 2 parcelas, sendo uma em maio, no valor de R$ 7.000, e outra no mês de julho, no valor de R$ 7.500. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com o SAMAI, informe a esta Casa de Leis com relação à contratação da empresa Marcelo Herrera Esteban ME, o que segue. Houve algum ajuste no valor das contas de energia do SAMAI após a conclusão dos serviços realizados pela empresa? Houve redução de gastos e perdas em cada unidade de consumo dos poços artesianos de propriedade do SAMAI? Qual o valor médio mensal das contas de energia do SAMAI antes da contratação? Qual o valor médio mensal das contas de energia do SAMAI depois da contratação? 9 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 258 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 258 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 258 de 2015. Requerimento 259 de 2015. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal, Manuel Davi Corne de Carvalho, para que determine ao departamento competente da municipalidade que providencie a limpeza na área verde localizada na rua 15 de novembro, atrás da escola Professora Ocim José, fundo do número 30, da rua Lafayette de Campos Madureira, no bairro residencial Cornélio Pires, uma vez que os moradores do local informam que há muita sujeira no terreno, de onde saem até animais peçonhentos. 9 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 259 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 259 de 2015. Aprovado por unanimidade o requerimento 259 de 2015. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Senhor presidente, gostaria de retratar um equívoco meu da sessão passada, 1 minuto. Pode ser?
Nós iríamos passar agora para as moções e depois a palavra livre. O senhor está escrito, né, na palavra livre? Mas nós teremos tempo para isso? Nós temos ainda 10 minutos, porque hoje são 30 minutos de expediente. Eu creio que deve dar, Ok, são algumas obrigado. moções. Ok, obrigado. Moções. Moção... não, é sua. Não, 32 primeiro. Não. então tá. 33, 34, 35. A 32 aqui está com o doutor João. Sim. Moção 32 de 2015. Lê na íntegra? Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulações a todos os professores de nosso município, na pessoa da professora Maria de Lourdes Ossolini Nicolose, pela comemoração do Dia do Professor, no próximo dia 15 de outubro. O Dia do Professor é comemorado no dia 15 de outubro, contudo, são poucos aqueles que sabem como e quando surgiu no Brasil essa importante data que homenageia esses profissionais. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa d'Ávila, Dom Pedro I baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto tratava da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia inovadora e revolucionária teria sido ótima, caso tivesse sido cumprida. Foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado ao professor. Parabenizamos esses abnegados profissionais que, com competência e desprendimento, ensinam e educam com a paciência e a versatilidade de verdadeiros mestres, na pessoa da professora Maria de Lourdes Ossolini Nicolose, Dona Lourdinha, uma das professoras mais antigas de Tietê, que lecionou durante 30 anos, inicialmente nos municípios de Cerquilho e Tarabai, e, posteriormente, na maior parte desses anos, em Tietê, na escola mista do bairro Boa Esperança, no bairro São João, no educandário Rosa Mística de Campos, e, por último, na Escola Estadual Professora Carlina Alves Lima. Requeremos, outro sim, que cópia da presente moção seja encaminhada à professora Maria de Lourdes Ossolini Nicolose, em homenagem a todos os professores de nosso município e também ao Centro do Professorado Paulista Regional de Tietê. 9 de outubro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão a moção número 32 de 2015. Está aberta a votação para a moção 32 de 2015. Está aprovada por unanimidade a moção 32 de 2015. Vou solicitar à senhora secretária que faça a leitura da íntegra da moção 33 e as próximas apenas enunciado por se tratar de igual teor. Moção 33 de 2015. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê,
Requeiro a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulações à senhora Maria Eli Costa Cardoso pela sua eleição para compor o Conselho Tutelar de Tietê. No último dia 4 de outubro, foi realizada em nosso município a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares que comporão o Conselho Tutelar do município de Tietê para os próximos 4 anos. Pela primeira vez, as eleições foram abertas para toda a população, conforme determinava a Lei Municipal número 3.358/2013, de 8 de maio de 2013, atendendo ao disposto na Lei Federal 8.069/90, de 13 de julho de 1990. A senhora Maria Eli Costa Cardoso foi eleita com 164 votos e deverá tomar posse no cargo a partir de 10 de janeiro de 2016. Parabenizamos a senhora Maria Eli e desejamos muita sorte nessa empreitada, nesse árduo e importante trabalho desempenhado pelos conselheiros tutelares, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Requeremos, outro sim, que cópia da presente moção seja encaminhada à senhora Maria Eli Costa Cardoso. 9 de outubro de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão das moções de números 33, 34, 35, 36 e 37 de 2015, serem de autoria deste presidente, passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente Júlio César Coan para que o mesmo conduza a discussão e votação das moções. Está em discussão a moção número 33/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, gostaria de parabenizar todos os envolvidos no processo eleitoral dessa eleição que aconteceu aqui na nossa cidade e gostaria de pedir autorização para assinar em conjunto as moções 33, 34, 35, 36 e 37. Obrigado. Continua em discussão a moção número 33/2015. Está aberta a votação da moção número 33/2015. A moção número 33/2015 está aprovada por unanimidade. As moções 34, 35, 36 e 37 são de igual teor. A 34, a senhora Luciana Correia Alves, pela sua eleição para... A senhora Luciana Correia de Alves, pela sua eleição para compor o Conselho Tutelar de Tietê. Está em discussão a moção número 34/2015. Está aberta a votação da moção número 34/2015. A moção número 34/2015 está aprovado por unanimidade. Essa moção 34 é de autoria, como já foi dito, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção.
Da mesma forma, a moção 35, de congratulações à senhora Eugênia Benedito Franco Lazzarini pela sua eleição para compor o Conselho Tutelar de Tietê. Foi dada entrada no dia 9/10/2015, pelos mesmos autores da moção 34. Está em discussão a moção número 35/2015. Está aberta a votação da moção número 35/2015. Esse aqui eu já li. A moção número 35/2015 está aprovada por unanimidade. Moção 36 de 2015. Moção de congratulações à senhora Maria Terezinha Orsolini pela sua eleição para compor o Conselho Tutelar de Tietê. Data da entrada, 9/10/2015. Autoria Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão a moção número 36/2015. Está aberta a votação da moção número 36/2015. A moção número 36/2015 está aprovada por unanimidade. Moção 37 de 2015. Moção de congratulações à senhora Juliane Cristina Lopes Martins pela sua eleição para compor o Conselho Tutelar de Tietê. Data da entrada, 9/10/2015. Autoria Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão a moção número 37/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de parabenizar todas as eleitas para esse trabalho e que nossa AGM, nossa PM, o nosso judiciário e principalmente Deus ajude no trabalho delas, que não serão fáceis, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento para me retratar num erro que me equivoquei na semana passada. Senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssimo prefeito, venha público presente e também público que nos assiste em casa, gostaria de retratar um equívoco cometido quando usei a palavra na última sessão de Câmara de Vereadores. Peço desculpas por ter afirmado que não era presidente do Democratas, realmente me confundi com as datas. Portanto, sou sim o atual presidente do partido DEM em nosso município. Apesar de ainda estar filiado ao PHS, estava prestes a assumir a presidência do Democratas. Felizmente ou infelizmente, a legislação eleitoral permite que, mesmo estando filiado a determinado partido, sejamos presidente de outro partido, sem que, para tanto, seja necessário estar filiado a tal partido. Exemplo disso aqui em nosso município, o nosso ex-prefeito, senhor José Carlos Milaré, que foi presidente do Solidariedade por 3 anos, apesar de não estar filiado ao mesmo. Tenho toda a documentação necessária assinada pelo presidente estadual do PHS, Dr. Laércio Benco Lopes, que usarei na próxima janela eleitoral, que acontecerá em março do ano que vem. Fui convidado, por fim, a assumir a presidência do Diretório Local do Democratas, pelo deputado e presidente estadual do partido, Rodrigo Garcia, grande amigo do nosso grupo político e que, por sinal, tem realizado um belo trabalho em prol da nossa cidade, sempre atendendo aos nossos pedidos. Obrigado pela parte, era só isso. Continua em discussão a moção número 37/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, amigos de bancada, público presente, público que nos assiste, eu gostaria de parabenizar todos os conselheiros tutelares
né, que tem uma missão, uma gestão aí pela frente, a partir do ano que vem. Eu desejo a elas sucesso. Muitas pessoas, muitas das conselheiras, a gente tem a felicidade de ter amizade, e desejo a elas nessa empreitada aí, né, para lidar com a nossa juventude, juntamente com o judiciário, que elas realizem um grande trabalho. E só queria deixar claro ao vereador Adriano Aronchi, então eu tenho certeza que eu fui sincero na última sessão em falar que as pessoas estavam falando que Vossa Excelência era presidente do Partido Democratas. Até trouxe para Vossa Excelência a nominata, né, constando que Vossa Excelência hoje é o presidente do Democratas. E vou orientar o vereador a procurar também o cartório eleitoral, porque tem uma nova resolução da nova Justiça Eleitoral. Por isso que eu até aconselhei Vossa Excelência a procurar até o presidente do partido, né, local, municipal, para que Vossa Excelência não tenha problemas futuros. E sempre quando afirmar uma coisa no parlamento, a gente tem que afirmar uma coisa aqui no parlamento que seja verdade. Então, a Vossa Excelência mostrou um gesto de grandeza, não só a esse parlamento, um sinal de respeito a todos os vereadores, e quando a gente afirma um compromisso nesse parlamento, até na vida da pessoa, de um parlamentar, a gente tem que estar sempre com a verdade. Então, eu, mais uma vez, afirmo que eu estava com a verdade e Vossa Excelência com a mentira. Muito obrigado. Continua em discussão a moção número 37/2015. Tenho direito à palavra? Concedido. Essa parte. Peço uma parte. Agradeço pelas palavras, nobre amigo Folia. E, como eu disse no começo, eu não estava com a mentira, eu estava equivocado. Tá? Muito obrigado. Continua em discussão a moção número 37/2015. Está aberta a votação da moção número 37/2015. A moção número 37/2015 está aprovado por unanimidade. Devolvo os trabalhos para o presidente Dr. Pedro. Esgotado o tempo do expediente, que hoje está reduzido a 30 minutos, em razão da discussão e votação das contas do Poder Executivo Municipal na ordem do dia, a palavra livre, haviam 5 inscrições que já estão garantidas para a próxima sessão na ordem aqui colocada. E está aberta a votação, solicitando ao plenário a autorização para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Aprovado por unanimidade. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronchi. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. É o parecer. Parecer. Parecer, processo do Tribunal de Contas 001900/026/13. Parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013, Tribunal de Contas 1900-026-13. Data da entrada, 19/8/2015. Autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Antes de iniciarmos a discussão do parecer,
vou conceder a palavra ao senhor prefeito municipal, Manuel Davi Corne de Carvalho, a fim de que apresente sua defesa com relação aos apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas contas anuais da Prefeitura do exercício de 2013, conforme o ofício número 176 de 2015, encaminhado em 25 de setembro de 2015, que solicito a nossa secretária que faça a leitura. Ofício 176 de 2015. Tietê, 25 de setembro de 2015. Senhor Prefeito, as contas anuais da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2013, TC-001900/026/13, encontram-se na Câmara Municipal desde o dia 19 de agosto do corrente. O parecer do Tribunal de Contas com relação às contas em questão foi, inclusive, publicado na imprensa oficial do município do dia 31 de agosto do corrente. O referido parecer do tribunal será discutido e votado na sessão ordinária a realizar-se no próximo dia 13 de outubro de 2015, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Tietê. Portanto, sirvo-me do presente para informar que Vossa Excelência poderá fazer uso da palavra pessoalmente ou através de seu advogado, a fim de apresentar a sua defesa com relação aos apontamentos efetuados nas contas anuais da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2013, TC-00900/026/13, na seção acima mencionada. Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Pedro Souza Campos Neto, presidente. Solicito a Vossa Excelência que se dirija à tribuna, Vossa Excelência, prefeito municipal, Manuel Davi. Vossa Excelência tem o tempo de 1 hora, a partir de agora, às 19h18. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima vice-presidente Júlio Coan, excelentíssima primeira secretária Sana Takakura, excelentíssimo senhor segundo secretário Adriano Aronchi, senhora vereadora Conceição Dalbó, vereador Lauro Palladini, vereador Sidney Machado Santos, vereador João Martellini, vereador Carlos Eduardo Assunção. Quero deixar a palavra, doutor Pedro, se o senhor me permite, à minha advogada, a doutora Cíntia Pinheiro, que fará uma explanação técnica e, posteriormente, em seguida, eu farei uso da palavra. Está concedido. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de saudar o presidente, senhores e senhoras vereadoras, senhores e senhoras cidadãos de Tietê, que estão aqui presentes, estão assistindo. Essa noite serão aqui apreciadas e votadas as contas anuais referentes ao exercício de 2013 do Executivo Municipal. Antes de mais nada, é importante ressaltar que todos os itens essenciais tiveram parecer favorável pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, todos aqueles itens que a Prefeitura deveria cumprir foram, de fato, cumpridos. Assim, algumas questões foram suscitadas em relação a equívocos formais. E esses itens, esses pequenos itens, serão demonstrados através dos slides para ficar mais didática a apresentação. Só não consigo enxergar os slides, mas tudo bem. Se quiser modificar, pegar um microfone sem fio e ficar aqui ao centro, fique à vontade. Vocês querem mudar? Não, hoje não vai sair. Não, porque é o outro computador, o computador deles.
Os senhores vereadores, se quiserem modificar suas posições, fiquem à vontade. Na verdade, senhores... Se quiser ficar... Som. Esse primeiro slide... solicito aos funcionários da casa que verifiquem com a força policial que está lá embaixo o tumulto que está ocorrendo, por favor. Esse primeiro slide, na verdade, trata... Peço para que o tempo seja interrompido, por favor. O tempo está suspenso. Por favor. Mas puxa a cadeira. Continuando, então... Esse é melhor. Alô? Pode deixar aqui no canto, qualquer coisa. Obrigado. Então vamos dar continuidade, eu descontarei o tempo no final. Esse primeiro slide, na verdade, fala dos itens essenciais e que foram todos com o parecer favorável do Tribunal de Contas. O percentual aplicado na educação básica, como está demonstrado ali, foi de 26,93%. A aplicação do Fundeb com os profissionais do magistério, de 72,11%. O total do Fundeb aplicado em 2013, de 100%. A aplicação na saúde, 22,23%. Percentual de investimentos, 5,6%. Percentual de despesa com pessoal, 46,58%. Regularidade no recolhimento ao regime geral de previdência social foi atendido. Foi suficiente o pagamento de precatórios judiciais. E o repasse à Câmara de Vereadores atendeu ao limite constitucional. Esses são os itens que nós poderemos considerar que são os itens que rejeitam as contas do prefeito. Então, se esses itens não tivessem sido atendidos, o parecer do Tribunal de Contas do Estado certamente seria desfavorável à aprovação das contas. Como todos esses itens essenciais foram observados pelo Executivo Municipal, o parecer foi favorável à aprovação das contas. De toda forma, alguns itens formais, alguns equívocos formais, foram observados pela auditoria. Porém, o Executivo Municipal apresentou a defesa e todos os questionamentos que tinham sido levantados durante a instrução do processo foram elucidados. Não restou nenhuma dúvida do Tribunal de Contas em relação a esses itens que inicialmente tinham sido alguns equívocos. Então, nós vamos falar desses itens sinteticamente. A equipe da auditoria apontou que a LDO não estabelece ação de governo, custos estimados, indicadores e metas físicas a serem atingidas. Porém, essa questão foi elucidada porque no corpo da LDO não tinha, mas tinha um anexo que tratava de todas as questões. Então, esse item foi tranquilamente elucidado, esclarecido, e o tribunal entendeu que estava regular. O resultado da execução orçamentária. O Tribunal de Contas apontou a ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$ 432.871,32, correspondente a 0,44% do orçamento. Todavia, uma coisa que deve ser observada é que no exercício de 2013, o déficit foi de 0,44%, enquanto que no de 2012 foi de 2,72%. O que isso significa? Houve déficit, porém muito menor do que no exercício anterior.
Influência do resultado orçamentário sobre o resultado financeiro. A auditoria apontou a existência de suposta divergência contábil, visto que o resultado financeiro apurado pela fiscalização e o constante do balanço patrimonial apresentam uma diferença de R$ 148.838,51. Não obstante, a administração demonstrou que, na verdade, essa divergência foi simplesmente uma inconsistência entre sistemas, entre o sistema que a Prefeitura utiliza, que é o sistema CONAN, e o sistema AUDESP, que é o sistema do Tribunal de Contas. Quando ocorreu essa divergência, o Executivo apresentou todos os dados através de planilhas impressas ao Tribunal. O Tribunal analisou essas planilhas e verificou que, na verdade, não existe essa divergência e a situação foi esclarecida. Aspectos do financiamento da saúde municipal. A auditoria do TCE entendeu que houve descumprimento da Resolução 333 de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, visto que o presidente do Conselho Municipal de Saúde era o secretário da pasta. Porém, essa situação ocorreu porque no município de Tietê existia uma lei, desde 1991, que falava que quem deveria presidir o conselho era o diretor de saúde. Na época não havia secretário. Depois, quando houve secretário, o secretário passou a ser o presidente do conselho. Então, até então, o município estava obedecendo a uma lei municipal. Depois desse apontamento, e nos outros anos, todos os outros anos, sempre foi o secretário a presidir o conselho. Depois desse apontamento, foi mandado para a Câmara Municipal uma lei, para alteração dessa lei de 91, e foi resolvida essa situação, essa pendência. Então, esse item também foi esclarecido para o Tribunal de Contas. Questão de encargos. A equipe de fiscalização constatou que houve recolhimento de FGTS em favor de ocupantes de cargos em comissão. Essa questão, na verdade, do FGTS, do recolhimento do FGTS para cargos em comissão, é uma questão muito antiga, que em muitos municípios do Estado, eu que sou advogada de alguns prefeitos, de alguns municípios, a gente vê realmente que o município onde o regime ainda é seletista, ainda se faz o recolhimento do FGTS. Não é paga aquela multa do FGTS, mas quando o município é seletista, geralmente se paga o FGTS para os cargos comissionados. Ocorre que, tanto isso é verdade, que tem muitas ações trabalhistas de servidores, de cargos comissionados, que entram com essa reclamação trabalhista, pedindo que, se o município não recolheu o FGTS, que seja recolhido. E a Justiça do Trabalho, mesmo que o município não tenha recolhido, a Justiça do Trabalho sentencia, ordena que o município recolha e pague aos cargos comissionados. Então, essa é uma questão muito contraditória, porque o Tribunal de Contas recentemente tem adotado essa posição, de que o município não deve pagar o FGTS para os cargos comissionados. Mas, até então, até recentemente, era pacífico perante todos os municípios que, mesmo os cargos comissionados, deveria se recolher o FGTS. Porém, aqui no município, essa questão não subsiste, porque agora vocês são estatutários, os servidores municipais de Tietê são estatutários, então essa questão também não vai ser novamente trazida nas contas, nas próximas contas anuais. Então, isso também foi esclarecido para o Tribunal de Contas, até porque tem muitos julgados do próprio Tribunal de Contas, de outros municípios, julgando, dando parecer favorável às contas, quando o município recolhe o FGTS de servidores comissionados. Então, essa questão também ficou esclarecida e o ponto foi pacífico para o tribunal também, que deu parecer favorável para Tietê em relação às contas de 2013. Contratos. A auditoria apontou que o Executivo Municipal não teria realizado a renegociação de contratos com as empresas beneficiadas pela isenção do recolhimento patronal do INSS. Em defesa, o município demonstrou que foi concedido benefício aos contratos firmados no ano de 2013 e que iriam refletir no exercício de 2014. Assim, o Tribunal de Contas acolheu também as justificativas apontadas em relação a isso. Contratos de programa. A auditoria anotou que o Executivo Municipal informou a existência de contratos de programa no exercício, mas que, na realidade, se tratavam de convênios com governos estadual e federal.
o município, em sua defesa, esclareceu que houve uma falha técnica na transmissão das informações, o que não comprometeu as devidas fiscalizações, tampouco ocasionou qualquer prejuízo à administração. Trata-se de apontamento eminentemente de caráter formal, cujas as justificativas foram acolhidas pelo Tribunal de Contas. Os dados informados no sistema Aldesp. A auditoria constatou divergência entre os dados informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no sistema Aldesp. O município justificou as divergências, que também tratam-se de apontamento de caráter formal. Então, essa é mais uma questão daquela situação do sistema da prefeitura ser incompatível com o sistema Aldesp. E essas incompatibilidades não é que esse sistema específico seja incompatível. Qualquer sistema, várias outras prefeituras utilizam outros sistemas e sempre dá inconsistência. Porque, na verdade, o sistema Aldesp é um sistema ainda muito novo, né? Apesar de estar aí alguns anos, poucos anos a ser aplicado pelas prefeituras, mas ainda é um sistema novo. Então, é comum que tenham essas inconsistências, não só aqui em Tietê, como em outros, muitos outros, se não dizer em todos os outros municípios do Estado. Sempre há inconsistências em relação a sistema, incompatibilidade de sistema Aldesp com os sistemas que são utilizados pelas prefeituras. Então, essa questão ela já é até uma questão comum que o tribunal vê, porque sempre dá inconsistência, mas não é que a prefeitura fez alguma coisa de errado, é que o sistema Aldesp não consegue ler corretamente as informações que são passadas. E essas questões são esclarecidas quando são apresentados os relatórios, as planilhas impressas ao Tribunal de Contas, e elas são analisadas e verificadas, e fica tudo esclarecido para o tribunal. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Esse apontamento diz respeito à recomendação relativa à fidedignidade das informações inserida no banco de dados do sistema Aldesp. Já haviam sido devidamente justificadas ao Tribunal de Contas. Houve apenas uma falha administrativa em relação à transmissão dos dados contábeis. Novamente, nós vamos falar da mesma situação, que é em relação à incompatibilidade de sistemas. Repito, não é o sistema desta prefeitura em especial que tem algum problema. É o sistema Aldesp, que é um sistema complexo, realmente muito complexo, né? Tem muitos e muitos cursos para os contadores e para os profissionais dessa área de tecnologia da informação, para poder repassar as informações da maneira que o tribunal possa recepcionar de maneira correta. Então, isso é uma questão que assim, nós podemos tranquilamente pegar de todos os municípios do Estado, sempre vai haver problema na transmissão da informação, porque, apesar de estar aí alguns anos sendo utilizado o sistema Aldesp, ainda dá para ser considerado um período de transição, porque o sistema Aldesp ainda é um sistema novo. Na verdade, a informatização, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, é uma coisa nova, né? Até assim, os nobres vereadores utilizando os tablets também é uma novidade. Então, essa questão da tecnologia, da informação, é uma coisa nova. Vai levar ainda alguns anos até que o sistema Aldesp seja totalmente compatível com os sistemas que as prefeituras do Estado de São Paulo usam. Conclusão. Após apresentar todas as justificativas referentes aos apontamentos, o tribunal analisou a defesa e emitiu o parecer favorável sem qualquer ressalva, o que apenas demonstra que os apontamentos foram relevados pela equipe técnica e jurídica do tribunal. A legislação estabelece que o parecer emitido pelo tribunal deve ser submetido à análise da Câmara Municipal. Então, estamos aqui lembrando mais uma vez que todos os itens essenciais foram levados em consideração pelo tribunal e mereceram receber o parecer favorável do Tribunal de Contas. Eu vou só lembrar quais são esses itens, porque são os itens essenciais, os itens mais importantes e que o Executivo Municipal cumpriu todos eles. Vamos novamente para o slide número 1, por favor, Amanda. Então, vamos lá. O percentual aplicado na educação básica, 26,93%. Aplicação do Fundeb com os profissionais do magistério, 72,11%. Total do Fundeb aplicado em 2013, 100%. Aplicação na saúde, 22,23%. Percentual de investimentos, 5,06%. Percentual de despesa com pessoal,
46,58%. Regularidade nos recolhimentos ao regime geral de previdência social. Sim, foi atendido pelo Executivo Municipal. Foi suficiente o pagamento de precatórios judiciais. Foi suficiente o repasse à Câmara de Vereadores, que atendeu ao limite constitucional. Então, diante de todos esses itens, o tribunal deu, sim, o seu parecer favorável à aprovação, que agora vai passar pelo crivo da Câmara Municipal. Passado por essa parte técnica, eu novamente devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito, com a anuência do presidente, e agradeço a atenção de todos. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, senhores secretários, funcionários desta casa, quero agradecer à doutora Cíntia por ter feito uma brilhante explanação em relação ao Tribunal de Contas e dizer que estamos muito tranquilos em relação ao nosso trabalho, tanto em 2013, tanto em relação a 2014, quanto no vigente ano. Graças a Deus, temos trabalhado muito, sempre buscando os melhores resultados para a cidade de Tietê. Nunca buscando resultados que defendam interesses próprios. Ao contrário do passado, como nós podemos ver, onde um déficit orçamentário de mais de 4 milhões de reais, em que nós assumimos a administração, no ano subsequente, nós conseguimos baixar esse déficit consideravelmente. Podemos ver, em análise, que o déficit de 2011 foi de 1,37%. O déficit orçamentário de 2012, 2,72%. E o déficit orçamentário de 2013, ano qual discutimos nesse momento, 0,44%. Ou seja, nós reduzimos o déficit orçamentário em 2,32% em relação ao ano anterior, que nos dá uma dívida de R$ 4.250.156 pagas no primeiro ano. Mais do que isso, nós vemos que as contas públicas, no caso em questão, se tornaram um fato político, né? Como já foi deixado bem claro aqui, as contas foram aprovadas pelo órgão técnico. O Tribunal de Contas, que é o órgão responsável por aprovar as contas de um município, ou reprová-las, caso não haja os cumprimentos das mesmas, deixou claro que, sem nenhuma ressalva, aprovou o nosso parecer. Ou seja, qualquer decisão contrária ao do Tribunal de Contas, certamente será de caráter exclusivamente político, o que ocasionará uma comprovação de uma tentativa de impedir que esse que vos fala possa concorrer a próximos pleitos eleitorais. Espero que essa vitória no tapetão, que se aguarda tanto por alguns aqui presentes, não aconteça. Mesmo porque, tenham muita tranquilidade, o Tribunal Superior Eleitoral já tem pacificado a decisão que mais vale o parecer do Tribunal de Contas. Até gostaria que fosse colocado o áudio, Dr. Anderson Pomini, advogado especialista em direito eleitoral, em palestra realizada na última semana na Assembleia Legislativa, no Congresso, como é que é o nome? Primeiro ciclo de palestras de contas e gestões públicas e regras eleitorais, no dia 1º de outubro de 2015. Por favor. Alô?
O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele vem pacificando o entendimento no sentido de que mais vale o apontamento e as decisões do Tribunal de Contas do Estado, do órgão técnico, do que a decisão política que é tirada nas câmaras municipais. O tribunal percebeu que, em alguns casos, as câmaras se compõem ao lado da oposição ao prefeito e acaba rejeitando as contas, contrariando muitas vezes pareceres do tribunal que vem pela aprovação. Obviamente por um objetivo político eleitoreiro, pois diz a norma que os agentes públicos que tenham suas contas rejeitadas estarão inelegíveis. Pensando nisso que o TSE pacificou ou vem pacificando o entendimento nesse sentido. Será analisado o relatório do Tribunal de Contas. Pois como podemos ouvir, não me preocupa a decisão que essa casa venha tomar em relação a qualquer impedimento à nossa participação, se possível ou não, nos pleitos eleitorais. Agora, quero lembrar uma passagem que tive nessa casa, enquanto vereador, em 2011, em 9 de março de 2011, quando nós aqui julgamos as contas do ex-prefeito Basílio Sacconi Neto, as contas do ano de 2007. Naquele momento, ao contrário do que nós vivemos hoje, as contas do seu Basílio haviam sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas e, devido ao fato de o mesmo não ter atingido os 25% na educação. Isso ocorreu devido ao fato de uma escola que foi construída no bairro Jardim da Serra, no ano anterior, e o valor daquela obra não ter sido pago no ano de 2007, ter sido pago no ano posterior, devido à obra ter atrasado. Só que foi naquele mesmo ano que o Tribunal de Contas emitiu uma resolução que as contas, os restos a pagar, deveriam ser quitados até o dia 30 de janeiro do ano subsequente. E devido ao fato de se isso ter ocorrido posteriormente, os restos a pagar foram considerados nulos, né, foram cancelados e não considerados, o que fez com que a rejeição, como colocou a doutora Cíntia. Existem alguns pontos que reprovam as contas prontamente. Então, nós temos a questão da educação, que não se pode gastar menos do que 25%. Nós temos a questão do Fundeb, que tem que se gastar no mínimo 60% com folha de pagamento. Nós temos que aplicar 100% do recurso do Fundeb. Nós temos que gastar pelo menos 15% na saúde. Nós temos que ter um percentual mínimo de investimento. Temos que ter também um percentual de despesa com o pessoal de até 54%. Temos que ter todo o recolhimento da Previdência Geral pagos de acordo com a determinação da lei, os precatórios pagos de acordo e os repasses constitucionais da Câmara Municipal. O que podemos observar que todos os itens, sem exceção, foram cumpridos das nossas contas do ano de 2013. Infelizmente, naquele momento, não se conseguiu fazer justiça, pois, ao meu ver, enquanto vereador, seu Basílio não merecia ter aquelas contas negadas. E, devido a isso, votei contra ao parecer do Tribunal de Contas. Mas frise-se um Tribunal de Contas que tinha votado pela rejeição das contas do mesmo, e não por sua aprovação. E quero parafrasear a vereadora, que continua vereadora até hoje, Sandra Takakura, que naquela oportunidade falou claramente que não estava aqui para julgar ninguém, que estava aqui sim para fazer aquilo que o Tribunal de Contas havia lhe recomendado fazer,
que o Tribunal de Contas era um órgão técnico e deveria ser seguido à risca o que o mesmo estaria falando. Eu espero, dona Sânia, de coração, que a sua opinião não tenha mudado. Afinal de contas, naquele momento, a senhora me disse que tinha sido muito bem orientada por advogados de Piracicaba, que tinha sido levada pelo Dr. João Martellini. Eu espero que a senhora continue da mesma posição, da mesma postura que teve no ano de 2011. E digo mais, a todos que estão aqui e os que estão em casa também nos assistindo. Quero dizer que o nosso trabalho não irá parar. Nós iremos continuar fazendo tudo o que nós estamos fazendo e muito mais. Porque o nosso compromisso foi ser eleito para trabalhar 4 anos. Se nós seremos reeleitos ou não, nem candidato sei se serei. Mas nós iremos trabalhar muito, até o fim, para fazer com que Tietê seja uma cidade cada vez melhor. Para fazer com que Tietê saia do marasmo e do buraco que se encontrava até o ano de 2012, e para que nós possamos recuperar o prejuízo desses anos todos em que Tietê ficou no abismo, em que Tietê ficou perdida devido à incompetência dos administradores que me antecederam. Quero deixar também claro que Tietê hoje tem um momento de glória, sim, porque a crise que nós vivemos, as dificuldades que nós estamos vivendo, nós temos 45 milhões de reais em obras públicas no momento. Pergunto aos senhores, quantas obras públicas nós tivemos somados nos anos anteriores? Digo mais, o requerimento foi colocado esta tarde solicitando informações sobre um contrato que foi rescindido por parte do SAMAI. Nós conseguimos a fundo perdido, frise-se, fundo perdido, ou seja, dinheiro que não precisa ser devolvido depois, 12 milhões de reais da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para que fosse reconstruído todo um emissário de esgoto. Emissário esse que sofre há 20 anos por incompetência de alguns administradores anteriores que não souberam dar seguimento a arrumar definitivamente esse problema. Nós conseguimos, junto com esse dinheiro, a construção da estação de tratamento de esgoto Bonanza e Santa Cruz, que serão construídas a fundo perdido também. E nós deixaremos de usar o dinheiro do financiamento que foi feito no ano 2007 para que viabilizasse as obras em questão, em que foram questionadas aqui essa tarde. Então, o contrato foi rescindido, não porque nós pagamos 50 mil reais, como foi colocado pelo vereador João Martellini através do seu requerimento, de multa indenizatória. Pagamos sim. Mas, em contrapartida, teremos 12 milhões de reais em obras a fundo perdido para poder fazer as obras necessárias para concluir isso. E essas obras já começaram. A ordem de serviço já foi dada há 2 meses, nós já estamos em vigor. Assim como a obra de reforma do emissário de esgoto antigo, um valor de R$ 1.300.000 que o DAEE, órgão do Estado, de Secretaria de Saneamento do Estado, está em prática, está fazendo. Então, tenham certeza que eu tenho total tranquilidade de qualquer que seja a resolução dessa noite. Mas peço aos senhores vereadores que hajam com coerência, que hajam com amor ao trabalho de vocês e pensem na cidade de Tietê. Deixem a próxima eleição de lado. Próxima eleição ainda está longe, tem mais de 1 ano ainda, menos de 1 ano, para que nós tenhamos lá. Nós nem sabemos quem serão candidatos, quem não serão. Agora, o que vai acontecer em jogo essa noite é a moral de Tietê que está em jogo. É saber se as pessoas que representam o povo nesta casa estão aqui para defender, de fato, a população que os elegeu ou simplesmente para defender os próprios interesses e os interesses relativos à próxima eleição. Espero que Deus abençoe a cada um dos senhores e coloque discernimento suficiente para que façam aquilo que precisa realmente ser feito. Espero de coração que nós possamos trabalhar juntos, como deveríamos fazer desde o começo. Outro dia o vereador Catê, comentando comigo, falou, poxa, naquela reunião que nós tivemos lá atrás, antes até de nós tomarmos posse, ficou acertado que tudo nós sentaríamos, conversaríamos, falaríamos. E infelizmente nada disso foi feito. Mas deixo claro que não foi por minha culpa. Deixo claro que vim a essa casa diversas vezes, por diversas oportunidades, esclarecer problemas, dúvidas e colocar situações em debate. Convidei diversas vezes a todos os vereadores dessa casa para estarem na prefeitura, para se colocarem sua opinião, seu ponto de vista. Infelizmente, não fui correspondido. Mas tenha consciência tranquila. Tenho tranquilidade de falar que trabalho com toda a dignidade do mundo. Trabalho com toda a transparência do mundo.
Diferente de outros prefeitos, não de Tietê, mas de outros lugares que nós sabemos que é muito fácil a compra de votos de vereadores ou de decisões que venham a ser tomadas, eu jamais espero ter que fazer qualquer coisa dessa. Apesar de alguns falarem, não, mas você devia lá ver o que eles... Não, eu não sou disso. Meu pai me fez prometer que o dia que eu tivesse que fazer qualquer coisa errada, que eu tivesse que cometer qualquer infração, eu sairia da política. E eu prometi isso a ele. Tudo que faço, faço sabendo que estou fazendo com convicção de que busco acertar. Não digo que não erro. Com certeza erro, assim como todos nós. Afinal, sou humano, todos nós somos. Mas se erro, erro tentando acertar. Tenho plena tranquilidade em relação a isso e coloco isso aos senhores. Mais uma vez, digo que estou e sempre estarei à disposição de todos para tirar dúvidas, esclarecimentos, posições e espero poder, de fato, sair dessa casa essa noite com toda a tranquilidade que entrei, esperando um posicionamento favorável à aprovação do parecer do Tribunal de Contas. Do contrário, farei aquilo que precisa ser feito, todos sabem dos meios judiciais que existem, que possam ser procurados para contestar qualquer decisão que venha a ser tomada, mesmo porque tenho a Justiça e tenho o Tribunal de Contas a meu favor. Espero, de coração, que nós tenhamos aquilo que merecemos. E espero que não façam aos outros o que não querem que façam para vocês. Muito obrigado. Agradeço ao senhor prefeito municipal, Manuel Davi Corne de Carvalho, e a sua advogada, doutora Cíntia, pela explanação. Dando continuidade à sessão, agora passaremos à discussão do parecer. Está em discussão o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013, TC 1900-02613, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria então de aproveitar os poucos minutos de que disponho para dar ciência à população de Tietê que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão técnico isento de interesses político-partidários, decidiu pela aprovação das contas da Prefeitura do município de Tietê no exercício 2013. O parecer é longo, mas talvez apenas a leitura de alguns parágrafos que vou fazer agora deixem isso bastante claro. Por exemplo, como já disse a ilustre advogada que aqui esteve, Tietê cumpriu todos os seus compromissos com o ensino, Fundeb, saúde e pessoal, não é? E o próprio tribunal diz, da mesma forma, as falhas detectadas, eis que a defesa esclareceu de forma satisfatória e, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, podem ser relevadas com recomendação para que a administração atente para as correções. Assim, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, e o voto é do conselheiro Antônio Roque Cittadini, que depois foi acompanhado por todos os seus pares. Eu creio que, por ser muito longo, e o nosso tempo já está acabando, basta para que eu preste contas para a população de Tietê, que sim, foi aprovado pelo Tribunal de Contas a prestação de contas da Prefeitura de Tietê. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer processo TC 1900-02613. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, companheiros de bancada, público presente, funcionários dessa casa, pessoas que nos assistem. É tudo muito bonito. Tudo que foi falado, até parabenizo a doutora Cíntia, que também usou a palavra do vereador Kiko, erro como equívoco, mentira como equívoco. Muito bem explanado. A doutora nos colocou
o que era obrigado a prefeitura a fazer. Por obrigação, ela cumpriu, com ressalvas, com apontamento, muito bem explanado por ela. Foram apontados pelo tribunal vários itens que eram de obrigatoriedade da prefeitura cumprir. E a prefeitura cumpriu. E ela esqueceu, e a Vossa Excelência também, que é líder do governo, a Maria Conceição, ele está no mérito. O que é o mérito? Vocês não estão falando sobre o que iremos julgar hoje, que são as contas de 2013. Né? As contas. O que foi realmente falado e contestado no tribunal, que o tribunal apartou. Nós estamos falando do apartamento do tribunal, do contrato que Tietê inteiro sabe, que é da empresa Corpus. Nós estamos falando do apontamento que também fez o tribunal do Instituto Brasil, que acabou com o funcionalismo municipal. É disso que eu quero, é desse item que a gente tem que entrar no mérito. Né? Talvez vocês não estão discutindo o que está acabando com a nossa cidade. É isso que a gente precisa discutir aqui. Como muito bem falou o prefeito, somos legítimos representantes do povo. Por isso temos que defender o interesse municipal. Estamos aqui nessa casa para representar o povo. E se o prefeito falou, se não queiram o que faça para a gente, né, que não queremos o mal de ninguém, eu não quero o mal do meu povo. Por isso o prefeito precisa começar a receber o povo em seu gabinete. Primeiro item. Outra coisa, o déficit orçamentário hoje no nosso município gira em torno na casa, vocês sabem disso, de quase 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. Dúvida essa que eu entrei no portal da transparência, os internautas estão acompanhando, então, e até fui ali, até hoje, né, porque hoje é um voto muito importante, abordei o nosso contador ali da Prefeitura Municipal, Kiko, e até tirei essa dúvida com ele. Né? O déficit orçamentário. Não estou falando que a Prefeitura está devendo isso, mas o déficit, não sei como que vai fechar esse ano, mas até hoje é público e notório, é só entrarmos no portal da transparência do município. Permite uma parte? É lógico, nós estamos aqui numa democracia. Então, só eu queria dizer o seguinte, na verdade, o que houve já de déficit em outras épocas, a partir do ano 2013, está sendo corrigido pouco a pouco. Então, eu sei das suas preocupações, mas eu vejo que isto já está sendo corrigido, como foi demonstrado aqui. E, realmente, eu sou professora e prefiro seguir o que está nos apontamentos do tribunal, que diz que tudo o que estava foi esclarecido e que tudo, portanto, indica que as contas são aprovadas. É isso que eu estou dizendo aqui. Li com bastante atenção. Posso lhe assegurar que li com bastante atenção. O tribunal disse que as contas do prefeito Manuel Davi estão aprovadas no ano 2013. Este é o parecer. Citou algumas dificuldades que foram esclarecidas e que o tribunal acatou, concordou, disse então está bem. Então, eu penso que eu devo seguir o que está aqui. É isso que eu estou fazendo. Li com a maior atenção para ver se em algum momento eles entendiam que deviam rejeitar. Em nenhum momento entenderam. O tempo todo eles são pela aprovação. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu entendo suas preocupações, respeito, mas eu estou me atendo não à questão político-partidária, repito, mas a um parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que indica a aprovação. Só isso, muito obrigado. Com a atual administração, quando pegou o município, nos mandou as contas da dívida, seria de 4 milhões. E no final de 2014, acho que foi motivo de requerimento de todos aqui, a conta que a prefeitura já estava devendo era 9 milhões e 800. Isso nos preocupa. E o déficit orçamentário hoje do município gira em torno de 35 milhões. É com essa preocupação que devemos ter a consciência desse voto hoje. Esse voto é importante
para as coisas que estão acontecendo no nosso município. Vossas Excelências são sabedores de tudo que está acontecendo. E entraram no mérito de Vossa Excelência, no mérito das 2 apartamentos que fez o tribunal. Então, gostaria que todos aqui, todos da casa, tivessem consciência desse voto, que é importante para o avanço do nosso município, da continuidade e não da sofrência do nosso povo, que é a lei orçamentária. Então, eu espero que vocês tenham muita consciência na hora de votar. Continua em discussão o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador, Dr. João Marteguini. Senhor presidente, nobres colegas, senhor prefeito municipal, secretários presentes nesta oportunidade, funcionários da casa, demais pessoas que nos honram com suas presenças e que nos assistem. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de sua fiscalização, apontou diversas irregularidades às contas do prefeito municipal de Tietê, exercício de 2013, dentre as quais destaco abaixo as principais. Como foi falado já nessa noite aqui, o item 1 trata-se do déficit orçamentário e financeiro. As contas da Prefeitura Municipal de Tietê no exercício de 2013 apresentaram o déficit orçamentário de 0,44%, ou seja, a administração municipal teve uma despesa maior do que a sua receita em R$ 432.871,32. Essa despesa não estava amparada por superávit financeiro do exercício anterior, fazendo com que o resultado financeiro da Prefeitura no exercício fosse deficitário em R$ 1.764.759,10. Diante desses números, o Tribunal de Contas concluiu que a Prefeitura de Tietê não possuía liquidez para arcar com os compromissos de curto prazo. Essa situação deficitária da Prefeitura, tanto orçamentária como financeira, que provocou a ausência de liquidez frente aos compromissos de curto prazo, ensejou até o Ministério Público de Contas a opinar pela emissão de parecer desfavorável às contas. No item 2, trato aqui das ocorrências de falhas de acentuado relevo em contratações sem licitação, que foi mencionado de forma geral pelo nobre colega Carlos Eduardo. No exercício de 2013, a Prefeitura Municipal de Tietê realizou 2 contratações através de dispensa de licitação que, inclusive, foram objetos de representação minha, dos demais vereadores de meu partido e do vereador Dr. Pedro, junto ao Tribunal de Contas, sendo uma delas objeto de representação também ao Ministério Público local. A primeira contratação se refere à dispensa de licitação número 572/2013 do Instituto Brasil Cidade para a elaboração dos estatutos, planos de carreira e reformas administrativas da Prefeitura e do SAMAI. Essa contratação, como bem apontou o agente de fiscalização financeiro do tribunal, ocorreu em desacordo com a jurisprudência da Corte e sem justificativa para o preço praticado. O valor do contrato era de R$ 380 mil, dividido em 8 parcelas de R$ 47.500. Além do valor exorbitante desse contrato, os serviços executados foram de péssima qualidade. Os projetos muito mal redigidos deu um trabalho enorme para os servidores da Prefeitura e também para os vereadores. A revisão desses projetos e, mesmo assim, inúmeros erros ainda existem nos mesmos e vêm sendo corrigidos pela Prefeitura. Sem contar que o impacto financeiro com a entrada em vigor das leis foi muito mal feito, se é que foi feito, e é uma das causas da crise financeira enfrentada pela Prefeitura e pelo SAMAI. Além disso, considerando a necessidade de funcionários da Prefeitura Municipal elaborar a revisão dos serviços da empresa contratada, as leis só foram aprovadas no meio de 2014. E, mesmo assim, o Instituto Brasil Cidade recebeu os R$ 380 mil integralmente no exercício de 2013. Como se vê, o Instituto Brasil Cidade, ao apresentar projetos de leis totalmente falhos e que obrigaram a administração municipal a elaborar a sua quase que total revisão,
deixou de cumprir com as obrigações contratuais assumidas, fato que deveria ser observado pelo administrador, com finalidade de evitar prejuízos ao erário público, mas não o fez e pagou integralmente o valor de R$ 380 mil por serviço parcialmente prestado. A outra contratação efetuada pela Prefeitura, através da dispensa de licitação número 2177/2013, é da empresa Corpus Saneamento e Obras Limitada, para execução de serviços de coleta de lixo e limpeza pública. Essa contratação, como bem observou o agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas, caracteriza irregular prorrogação de ajuste emergencial anterior, com justificativas lastradas em intercorrências no certame licitatório. É fato indiscutível que a Prefeitura efetuou dispensa de licitação com a Corpus, além dos 180 dias permitidos no inciso 4 do artigo 24 da Lei de Licitações. É bom informar que essa contratação emergencial começou em março de 2013 e deveria durar 90 dias. Foi prorrogado por mais 90 dias e duraria até 28 de agosto de 2013, mas foi prorrogada novamente, infringindo claramente a Lei Federal número 8.666/93, que permite a contratação emergencial somente por 180 dias. Cabe lembrar que esse contrato tinha um custo altíssimo para o município, de cerca de R$ 414 mil mensais. Ressalto que, naquela ocasião, a própria assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Tietê, através do memorando número 272/2013, datado de 30 de abril de 2013, havia alertado a administração municipal que a contratação emergencial não poderia ultrapassar o prazo máximo de 180 dias, vez que poderia caracterizar as chamadas emergências fabricadas, o que foi totalmente ignorado pelo chefe do Poder Executivo. Além disso, existe outra situação irregular envolvendo a administração municipal e a empresa Corpus, que se trata da utilização irregular do bem da municipalidade pela empresa contratada emergencialmente. A Câmara de Vereadores, através do requerimento 316/2013, solicitou ao chefe do Poder Executivo que encaminhasse cópia da autorização administrativa dada à empresa Corpus Saneamento e Obras para que utilizasse as dependências da Secretaria de Transportes e Serviços Municipais, conhecida como garagem da Prefeitura, informando se a referida empresa utilizava energia elétrica e água que serve o imóvel, bem como os funcionários da mencionada secretaria, como da portaria. Em resposta, o senhor prefeito municipal, através do ofício ATL-GP, número 1032/2013, encaminhou cópia dos documentos que ensejaram a autorização concedida à empresa Corpus Saneamento e Obras Limitada para a utilização de parte do imóvel em que se encontra instalada a Secretaria de Transportes e Serviços Municipais, salientando que não houve tempo hábil para providenciar a separação dos medidores de energia elétrica e água, motivo pelo qual não foi possível mensurar o consumo em separado. Informou ainda que a referida empresa não se encontrava mais utilizando parte daquele imóvel desde 23 de setembro daquele ano. Como é possível observar, mais uma irregularidade foi realizada pela administração municipal, em virtude da assodada contratação emergencial, pois foram expedidas 2 autorizações para que a empresa contratada utilizasse de parte do imóvel da municipalidade, sendo a primeira no dia 28 de fevereiro de 2013 e a segunda no dia 30 de agosto de 2013, ambas sem prazo determinado. Os prejuízos causados aos cofres públicos com as autorizações acima mencionadas foram confirmadas pela própria administração pública, quando afirmou que não houve tempo hábil para providenciar a separação dos medidores de energia e água, motivo pelo qual não foi possível mensurar o consumo em separado. Por esta resposta, infere-se que a empresa utilizou de água e energia elétrica que serve ao imóvel sem qualquer contraprestação aos cofres públicos, bem como se utilizou dos funcionários da portaria da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços, em total afronta aos princípios constitucionais que devem ser observados pela administração pública. Permita uma parte,
Pois não. Vereador, eu presumo que está havendo comunicação entre a senhorita Letícia e o vereador Adriano Aronque sobre a matéria que está sendo convidada. Ela está dando as instruções, possivelmente, para ele do que falar a respeito. Peço ao senhor presidente que advirta que não pode haver interferência no plenário. Está advertido. Pode dar continuidade. Então, serem observados pela administração pública, em especial as constantes do artigo 37 da Constituição Federal. É de se observar que a empresa iniciou os serviços contratados no dia 1º de março de 2013 e teria utilizado do referido bem imóvel, de água e energia elétrica e dos préstimos de servidores da municipalidade até o dia 22 de setembro de 2013. Portanto, mais de 5 meses, sem qualquer ressarcimento aos cofres públicos. Tal situação não continuou porque a Câmara de Vereadores, no seu papel constitucional de fiscalização, cobrou informações da administração municipal na época, quanto à irregularidade que vinha sendo perpetrada em desfavor do erário público. Essa irregularidade se agrava também no aspecto de observância à lei orgânica do município de Tietê, que em seu artigo 99, parágrafo 3º, dispõe taxativamente que a autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será outorgada para as atividades específicas e transitórias, pelo prazo máximo de 60 dias, prorrogável por igual prazo, no máximo uma vez. Como é patente, a formal prorrogação da autorização somente ocorreu após 6 meses da data inicial, 28 de fevereiro de 2013, contrariando a lei orgânica do município, que permite que a autorização seja por apenas 60 dias e prorrogada uma única vez por igual prazo, o que não foi observado pela administração pública e pela empresa contratada, que somente formalizaram tal ato em 30 de agosto de 2013, após o questionamento desta Câmara de Vereadores em 5 de agosto de 2013. Então, por tais motivos, meu voto vai ser pela rejeição das contas do prefeito municipal do exercício de 2013, votando não. E eu acho que não vai haver qualquer problema por parte do senhor prefeito com relação a essa decisão. É uma decisão puramente técnica, estão aqui os dados, podem ser consultados, compulsados nos processos que estão aí, vindo do Tribunal de Contas, tem vários apartados, autuados, estão todos aí, que já puderam, os nobres colegas e qualquer pessoa da população ter vindo aqui consultar esses processos, que ficaram à disposição, saiu publicado no Diário Oficial. Então é uma decisão puramente técnica e acredito, como o prefeito falou, que ele tem ao lado dele a Justiça e o Tribunal de Contas, acredito que não vai haver qualquer consequência para ele. Mas nós temos que ser fiéis à nossa consciência e ao que entendemos ser correto. Eu entendo ser correto votar não, pelos motivos que acabei de expor. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. É a sua palavra, senhor presidente. Passo a palavra, senhor presidente. Foi Conceição que usou inicialmente. Com a palavra, o nobre vereador Adriano Aronque. Gostaria de só elucidar alguns fatos, que nos anos de 2011 e 2012, o déficit apresentado pela Prefeitura Municipal de Tietê foi bem maior do que no ano de 2013 e foi aprovado todas as contas desse município nessa casa. E gostaria também de lembrar que a Nova Limpeza teve o contrato prorrogado aqui nessa cidade por 360 dias. E nesses mesmos anos, as contas também foram aprovadas. Eu gostaria de mostrar que, da mesma forma que os senhores estão seguros da situação que estão votando nessa noite, eu também estou. Por quê? Nós estamos aqui para julgar as contas de 2013. Dessas contas, dois casos foram deixados de lado, foram apartados, ou seja, não foram julgados. Se eles não foram julgados, eles não estão na questão da aprovação de contas do Tribunal de Contas Eleitoral, eles estão fora da aprovação.
Permite uma parte? Só um minuto, por favor, eu concluo e o senhor termina. O senhor fala. De quase 600 municípios que nós temos no Estado de São Paulo, nenhum recebeu nota A pelo Tribunal de Contas do Estado. E apenas 180 tiveram B+, e Tietê é uma das 180 cidades que teve o B+. Uma hora, que não vai ser hoje nós não estamos para julgar aqui corpos e nem Nova Limpeza, porque senão estaria vetado pelo Tribunal de Contas, uma hora vai chegar a votação de corpos, de Nova Limpeza, tanto aqui quanto no fórum, e aí vai ser julgado isso. Mas nesse momento nós estamos julgando as contas de 2013 que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Obrigado. Ô, vereador, cadê a democracia, vereador? Pediu uma parte a Vossa Excelência, vereador. O senhor esqueceu? Obrigado. Ele decidiu lá. Concedeu. Você concedeu, Tá concedido concedeu. a parte? Sim, eu falei, a hora que eu terminar ele podia falar. Ele Não, podia não é que falar. o vereador Alves está reclamando que não foi dado a parte. Foi Quer dado falar, a parte, vereador? Alves. Vereador, quer falar, vereador? Beleza. Exatamente, Vossa Excelência foi feliz na explanação. O que é, quando você aparta, faz parte do processo. É isso que a gente está falando. O processo, ele é inteiro. E o que aconteceu, nem o tribunal quis julgar. Porque como foi bem dito, o nosso prefeito falou, que ele tem influência no judiciário e no tribunal. É dessa influência que ele deve ter usado. É dessa influência que o prefeito deve ter usado. Ele falou que tem a justiça, foi muito bem claro e notório aqui, que ele falou que tem a justiça, o judiciário e o Tribunal de Contas do lado dele. Então, possa ser que o tribunal, por ele ser amigo das pessoas, apartou esse mérito, né? É disso que eu estou falando, do erro que está nesse processo. Certo, vereador? Encerrou a fala, vereador. Na verdade, a partir do momento que foi apartado, ele não foi julgado, não foi condenado. Você concorda comigo? Ele não foi condenado? Não foi condenado. Eu concordo com Vossa Excelência. Entendeu? A partir do momento que for condenado, a gente vai poder crucificar, mas hoje a gente não pode. E se o Tá tribunal, bom? Pois não. depois do nosso voto, o tribunal julgar que é improcedente, você consegue voltar atrás do seu voto? Por isso que é importante. Estamos aqui defendendo o povo de Tietê, as contas do nosso município. Para isso que a gente foi representado aqui. Obrigada por me dar uma parte. Eu queria apenas dizer que estou lendo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não estou usando de outros expedientes. E aqui está dito que todos esses processos foram vistos, relatados e discutidos, os autos dentro desse processo. E, ainda assim, a ementa, os senhores sabem bem o que é isso, diz parecer favorável à aprovação de contas da Prefeitura. Votação unânime. Portanto, eu estou lendo o parecer. Está bem claro que tudo isso que os senhores estão dizendo foi visto e foi discutido. Ainda assim, foi entendido que nada está impedindo a aprovação das contas da Prefeitura. Está escrito aqui. Eu, por enquanto, só sei ler o que está escrito aqui. Obrigada. Vereador, está com a palavra ainda. Terminou? Continua em discussão o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Encerrada a discussão, passaremos agora para a votação do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013, TC 1900-026-13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O artigo 253, parágrafo 4, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, estabelece que a votação deverá ser obrigatoriamente nominal ou eletrônica. Portanto, nós faremos a votação tanto nominal como eletrônica. Vou solicitar à senhora secretária que faça a chamada de cada vereador presente, o qual deverá dizer sim no microfone e apertar o botão sim no dispositivo eletrônico, caso seja a favor do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013, ou dizer não no microfone e apertar o botão não
no dispositivo eletrônico, caso seja contrário ao parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Ou ainda, deverá dizer abstenho-me e apertar o botão abstenção no dispositivo eletrônico, caso queira abster-se da votação do parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício 2013. Senhora secretária. Vereador Adriano Aronque. Sim. Vereador Carlos Eduardo Assunção. Não. Vereador João Batista Martellini Filho. Não. Vereador Júlio César Coan. Não. Vereador Lauro Paladini Neto. Sim. Vereadora Maria da Conceição Dalbó. Sim. Vereador Vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Não. Vereador Sidney Machado dos Santos. Não. Vereador Pedro Souza Campos Neto. Não. Portanto, fica rejeitado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2013, TC 1900-026-13. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, gostaria de agradecer a todos e, mais uma vez, quem sai vitorioso é a cidade de Tietê. Eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de outubro de 2015, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.